Olá, o presente vídeo aborda o governo Juscelino Kubitschek e sua política econômica. Primeiro, como de costume, vou indicar uma referência bibliográfica, que seria o 7º capítulo da coletânea Ordem do Progresso, escrito por Luiz Orenstein e Antônio Sorachevski. Bem, começo comentando algumas características de ordem conjuntural, algumas delas comuns, inclusive, aos governos precedentes, e depois falo do famoso plano de metas. Bem, primeiramente, cumpre lembrar que continuávamos a viver um período em que o café, nossa principal commodity exportada, não estava sendo vendido com preços ascendentes. Desde a guerra, o café havia vivenciado uma alta continuada, ou seja, desde o ano de 1945, 46, 47, até 53 o café vai subir de preço, quando em 53 ele fica ali no período de maior estagnação. Estagnação esta num preço relativamente elevado na série histórica, mas mesmo assim, como nós temos um país onde as necessidades de importação são muito altas, o balanço de comércio está sempre muito pressionado. O simples fato de o café não estar em continuado processo de alta já é algo a notar. Bem, continuando, é interessante lembrar que este é o momento derradeiro da construção da nossa manufatura de bens duráveis. Já é totalmente saturada a manufatura leve. Tudo que nós precisamos consumir em termos de manufatura leve já foi nacionalizado previamente. Então é um momento em que investir na indústria significava investir ou na manufatura de bens duráveis de consumo ou em algo ainda mais complexo tecnologicamente. E como nós sabemos, né, desde que Maria da Conceição Tavares nos explicou, a tarefa de industrializar um país tardiamente envolve conviver com a escassez cambial, porque toda vez que a manufatura tem êxito, as indústrias resolvem ampliar a produção, elas vão requerer máquinas, insumos, tecnologias vindas de fora do país, custeadas com moeda forte. Por outro lado, elas elevam a renda nacional e provocam o deslocamento de trabalhadores desde o campo para a cidade. Ambas as situações culminam com mais importações na cesta de consumo nacional. Seja porque a renda está elevada e quem já consome, consome mais, quem consome importados consome mais. Seja porque o trabalhador vindo do campo para a cidade é mais propenso a consumir bens diferenciados. E bens diferenciados no país não industrializado são bens possivelmente importados. Por último, resta lembrar uma questão que se coloca desde o governo anterior, Café Filho, para fechar o nosso balanço de pagamentos, tendo em vista que o café não está mais em alta, que nós já saturamos as oportunidades de industrialização leve, e de que nós temos estruturalmente, como explicou a Conceição Tavares, uma balança de pagamentos pressionada. Tendo em vista essas três situações, nós temos uma saída disponível, que é angariar capitais para investimento direto no Brasil. E isso não era viável antes da Instrução 113, publicada, enfim, pelo governo Café Filho. A Instrução 113 abre essa oportunidade, fechar o balanço de pagamentos recebendo investimentos manufatureiros do exterior. E isso vai ser o âmago do governo Juscelino Kubitschek. O governo Juscelino vai ser celebrado pela introdução no Brasil da indústria automotiva, mediante um investimento direto alemão. Um investimento direto alemão que entrou no país via Instrução 113, trazendo para a produção do famoso icônico Volkswagen Fusca peças que compunham uma manufatura considerada obsoleta no contexto europeu e que aqui no Brasil funcionaria para criar um investimento fundamental, um investimento inicial, a pedra angular da nossa indústria automotiva. Bem, essa nota de aula, né, vou falar sobre a nota, não sobre o conteúdo da matéria agora um pouco,
A nota foi preparada com muito cuidado, né? Ela ficou relativamente longa e eu realmente aconselho que vocês parem para ler. Nas últimas duas folhas, na folha 5 e na folha 6, há uma lista exaustiva de quais as metas do famoso plano de metas. Eu não vou retomar essas metas uma a uma aqui agora, porque vocês têm isso nesse acessório à minha exposição, que é a nota de aula. Tá? Então, o que eu gostaria de assinalar é que no mundo do governo Juscelino Kubitschek despontava um conflito entre a União Soviética e uma economia planejada, de um lado, e do outro lado os Estados Unidos e uma economia onde o investimento era decidido em grande parte por decisões descentralizadas dos entes privados. É interessante que muitos países capitalistas de industrialização tardia acabaram optando por realizar planos de investimento que coincidiam com um mandato presidencial. E o mandato presidencial, costumeiramente, é de 5 anos. Então, houve um conjunto de países que executou, às vezes de maneira sistemática, várias vezes, planos quinquenais de inversão industrial e de desenvolvimento. O que era paradoxal, porque esses países estavam dentro do bloco capitalista, mas estavam lançando mão de um expediente de política econômica que é muito característico do planejamento soviético. E aqui ocorre isso no Brasil. Nós temos na época um mandato de 5 anos e não de 4 anos, como ocorre agora no século XXI. E o governo Juscelino, nos seus 5 anos, lançou um plano quinquenal. Não tinha esse nome. Na Coreia do Sul, por exemplo, houve vários planos quinquenais com esse nome. É uma sequência longa de planos quinquenais. No Brasil não houve tantos planos quinquenais, houve vários planos. Daqui para frente a gente sempre vai ter um plano para um conjunto de anos. Mas este será um plano de 5 anos. E o que marca o plano de metas, também isso se assemelha muito ao contexto soviético, é que o governo planejava uma ampliação na capacidade manufatureira que ele queria quantificar. Então ele dizia assim: eu vou construir mais tantos quilômetros de estrada, eu vou produzir mais tantos jipes, eu vou gerar mais tantos quilowatts ou megawatts de energia. Então você estava se comprometendo com uma expansão da capacidade produtiva em diversos setores. No contexto soviético era o próprio Estado que formulava essas metas e o Estado também que diretamente dirigia esses investimentos. No contexto brasileiro, na nossa sociedade capitalista, esses investimentos em grande parte eram investimentos privados. O Brasil não tinha nenhuma estatal produtora de jipes. Então você fazia um planejamento de como que o Estado ia assessorar o setor privado, ia incitar o investimento, encorajar o investimento para atingir essa meta. Então o plano de metas nada mais foi do que um esforço muito audacioso de ampliação da capacidade produtiva e da infraestrutura requerida para que essa capacidade produtiva se viabilizasse, distribuído num período de 5 anos, compondo um conjunto de investimentos públicos, principalmente e notadamente no setor de infraestrutura, mas também um conjunto de metas quantitativas para que o setor privado produzisse mais manufaturas. As metas foram muito audaciosas e tipicamente elas foram cumpridas. Não há nada mais simbólico desse momento do que a chamada meta-síntese. Bem, houve 30 metas dentro do plano de metas, 30 mais uma, porque além dessas 30 havia a meta-síntese, que era a construção de uma nova capital. A nova capital requereria que diversas outras metas fossem alcançadas para que ela pudesse ser inaugurada. Por exemplo, Brasília precisava ser conectada ao resto do país. Então você precisaria criar rodovias que permitiriam que o Planalto Central se conectasse aos 4, 5 cantos do país. Você precisaria ligar Brasília à energia elétrica. Para isso você precisava construir uma maior capacidade de geração de energia elétrica.
Brasília foi conectada, inclusive, ao sistema ferroviário do país, então também tinha meta de construção ferroviária, especificamente ligada a Brasília. Bem, então nós temos 30 metas mais a meta síntese. Tipicamente as metas foram alcançadas ou quase alcançadas, tendo em vista o grau de audácia que essas metas representavam. Isso é considerado um grande sucesso, né? E a Brasília, inclusive, simboliza esse sucesso. É uma verdadeira odisseia construir uma capital numa região tão alijada num período muito curto, e Juscelino realmente conseguiu inaugurar a nova capital. Bem, uma coisa que eu gostaria de assinalar também sobre o plano de metas é que ele foi baseado na lógica de pontos de estrangulamento e pontos de germinação. Ou seja, a ideia subjacente no que diz respeito ao investimento público e também aos investimentos privados de cunho mais estruturante, como é o caso do investimento no setor automotivo, a ideia é que esses investimentos constituíam pontos de germinação, ou seja, ao investir ali uma determinada quantia, você suscitava investimentos por outros entes que acabavam ampliando a renda num volume muito maior do que o volume daquela injeção originalmente feita, representada por aquele investimento no ponto de germinação. E também o plano de metas se orientava a resolver pontos de estrangulamento, ou seja, não está havendo investimento manufatureiro ali porque falta água, porque falta luz, porque falta transporte. Vamos trabalhar isso para permitir que o estrangulamento seja resolvido. Então vocês tenham isso em mente, é um plano conduzido com base na lógica de que o investimento público é necessário, mas que ele vai carregar um volume de investimento privado que vai exceder em muito o investimento público originalmente feito. Segundo, que ele vai trabalhar para mitigar áreas em que o investimento privado não ocorre porque há um estrangulamento. Por outro lado, ele recorre à lógica do plano quinquenal soviético quando ele postula metas quantitativas, que inclusive nem sempre seriam, ou até no caso das mais icônicas, talvez não tenha sido algo que foi o setor público que perpetrou, e sim o setor privado assistido pelo setor público.